aí, vocês acompanharam a montagem do aquário lá da sala de vendas que o Minoru fez para colocar uns kingios? Hoje é o dia que a gente vai escolher cada um deles para colocar lá. Assiste aí. Vocês devem ter acompanhado a montagem do aquário, a remontagem, né, do aquário que a gente tinha lá na sala de vendas. O Minoru desmontou tudo, a gente queria colocar... eu sempre vou escolher colocar kingios, a gente decidiu que a gente queria colocar e eu queria muito montar o aquário de kingios e acabei convencendo eles e a gente montou esse aquário. Hoje eu vim aqui na estufa para a gente escolher os kingios que a gente vai colocar lá e eu vou mostrar para vocês quais são as características que a gente escolhe, o que a gente olha, o que a gente tem que pensar quando a gente está escolhendo os kingios. Para quem não viu a primeira parte, a gente vai deixar aqui o vídeo com a montagem do aquário, que a gente foi bem prático e bem específico como montar um aquário para kingios. E a gente voltou aqui na bateria de kingios para escolher. Eu já fiz vários vídeos sobre kingios, como escolhe, o que a gente olha. Assistam lá no canal, mas hoje eu vou repassar porque a gente vai acabar escolhendo eles agora. A gente vai colocar uma coleção de kingios nesse aquário. Claro que a gente poderia optar por usar só um tipo de kingio e isso fica muito bonito. Escolher só ranchu, ou só telescópio, ou só oranda e às vezes até todos da mesma cor. É uma coisa que eu gosto bastante, mas todo mundo quer ver um de cada um e a gente vai fazer uma seleção lá. E colocar várias cores e raças diferentes, né? Vários tipos diferentes de kingio. Eu tô querendo colocar os peixes pequenos, também tem uns matrizes, uns maiores aqui, mas o aquário é grande, mas não é gigante e a gente quer colocar vários animais. Então a gente vai escolher pequenininhos, mas mesmo assim a gente vai meio que colocar uma quantidade de kingios que aquele aquário, quando eles estiverem adultos, não suportaria. Mas a gente tem uma facilidade de depois tirar os animais de lá, né? Aí na sua casa, se você for ter os kingios, a gente tem que pensar que no tamanho adulto eles chegam a mais de 25 centímetros. Então um aquário, sei lá, de 200 litros, dos animais adultos a gente vai ter 3 ou no máximo 4. Aqui a gente vai escolher um monte, porque a gente vai escolher eles pequenininhos e que depois que eles crescerem um pouco a gente vai acabar tirando de lá, porque a gente está sempre remontando esse aquário. Então, começando pelos kingios telescópio, não dá para montar um aquário de kingios sem telescópio. A gente chama o kingio de telescópio quando ele tem esse olho bem para fora, né, bem proeminente. E o que a gente vai olhar num kingio telescópio? Primeiro a homogeneidade da cor. Então aqui a gente vai escolher o que é o mais da mesma cor, mais pretinho, todinho pretinho, porque no caso aqueles são os telescópios pretos, né? A gente também vai olhar a simetria dos olhos, então se os dois olhos são do mesmo tamanho, é uma característica desejável. E o principal aqui, o rabo triplo. A gente sempre vai gostar dos kingios e vai escolher os kingios que tenham 3 rabos, as pontas triplas, né? Que é uma característica dos kingios exóticos. O único kingio que não tem rabo triplo é o kingio cometa, que tem rabo igual carpa, que é duplo. Todos os outros kingios a gente vai sempre procurar o rabo triplo. Então, ó, como você pode olhar aqui, já é bem selecionado pelo criador. Todos estão com rabo triplo, mas é uma coisa que a gente observa quando a gente escolhe kingios. Além do mais, a gente vai olhar se todas as nadadeiras estão íntegras, se o peixe está bem ativo quando a gente está tentando escolher e se não tem nenhuma marca no corpo. Um outro kingio que não vai faltar no nosso aquário é o kingio cálico. Esse é um kingio comum. Eu chamo ele de kingio bolinha, porque apesar de ele ser comum, ele já passou por uma seleção onde o corpo foi encurtado. Normalmente os kingios comuns são mais compridinhos, né? Mas se a gente reparar esse kingio comum que a gente tem aqui na aquática, ele já tem o corpo mais achatadinho, né? Menos alongado, que vai deixar ele nadando de uma forma mais graciosa. Por isso que ele, apesar de ser um kingio considerado comum, ou seja, não é nenhum tipo exótico, ele é muito bonito. Então a gente sempre coloca eles na montagem porque fica sempre diferente. E aqui é interessante observar que nunca um indivíduo vai ser igual ao outro. Então a gente consegue escolher uns mais vermelhos, mais dourados, mais pintadinhos. Olha aquele que lindo, como ele está alto, como as nadadeiras estão grandes. O rabo está triplo e ele está perfeito. Esse com certeza é um que vai lá para o nosso aquário. Outro kingio que não pode faltar no nosso aquário, e com certeza são os meus preferidos, são os ranchu. A gente vai chamar de ranchu os kingios que não têm a nadadeira dorsal. E isso é a característica principal deles. Como vocês podem observar, aquela nadadeira de cima que os peixes têm, esse peixe não tem, ele foi selecionado dessa forma. Além disso, a gente vai procurar que a coluna dele seja meio ovalada, de forma que quando ele cresça, ele fique cada vez mais uma bolinha. Ele nunca vai crescer muito alongado, ele vai crescer mais virando nesse formato de bolinha, e é essa que é a característica desejável do ranchu.
Uma das coisas que a gente pode observar é se a coluna está perfeita, né? Como eles sofrem uma forte seleção genética, e isso é uma mutação, essa característica de não ter a dorsal, eventualmente a gente acha algum animal que tem uma protuberância, uma coluna um pouquinho marcada. A gente vai procurar o que tenha a linha mais corretinha, sem sem nada acentuado, sem nenhuma deformidade de coluna, que pode acontecer. E claro, lógico que a gente pode ter um peixe assim, eles vão ser saudáveis, vão viver bem, mas eu tô falando como a gente escolhe os animais baseado na característica principal da raça, né, da espécie, do tipo de quingo. E nos casos do ranchu é isso que a gente vai olhar. O ranchu é um peixe legal também, porque dificilmente a gente vai encontrar um animal igual ao outro, as cores são um pouco variadas. E pode ver que nesse aquário a gente consegue encontrar eles todo laranja, que seria o vermelho, branco e vermelho, né, o red e white, e alguns outros com uma coloração entre essas duas, então dá para achar indivíduos únicos. Uma coisa interessante, aqui dá para ver, ó como esse animal aqui é laranja, mas tem uma parte preta. A gente comercializa os kingios numa idade, né, num tempo, que a gente chama que eles são juvenis ou jovens, né? As cores deles ainda não são 100% certeza. Eles podem mudar de cor. Deve ter acontecido com vocês de ter adquirido um telescópio preto, por exemplo, e ele ficar vermelho. E isso é comum. A gente só vai ter certeza da cor de um quingio quando ele estiver adulto. Eles podem mudar de cor. Isso porque a genética deles é muito imprevisível. E do cruzamento, por exemplo, de 2 orandas, não nascem 100% oranda. Nasce um pouco de cada king e eles são super selecionados para a gente chegar nesse nível de tentar fazer o máximo, né, uma padronização da raça, da espécie. Mas isso é uma seleção muito difícil, então é possível que você adquira um quingo no mercado com uma cor e ele mude. Isso não é sacanagem de ninguém que escolheu errado, mas algumas características só vão aparecer de verdade quando eles são adultos. Outro king que eu vou escolher para o nosso aquário é um Ryukin. E o Ryukin que a gente tem aqui hoje também é cálico. O cálico é essa coloração, várias cores, ou 7 cores, até que chamam. Mas eu escolhi um mais branquinho com preto para ele ficar mais diferente daquele que eu já mostrei para vocês, que é o king comum cálico. O Ryukin tem essa característica aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele é o quê? Um peixe que foi selecionado para crescer na altura. Ele não vai crescer muito no comprimento, mas ele vai ficar com as costas altas. A gente pode reparar que o formato do corpo dele é mais um balãozinho, né? E que ele vai crescendo na altura. Então, o que a gente vai olhar num Ryukin é a integridade de todas as nadadeiras, mas principalmente esse comprimento longitudinal, né? Da nadadeira anal até a nadadeira dorsal. Quanto maior for esse eixo, quanto mais alongado para cima ele for, mais interessante é essa característica que a gente olha no Ryukin, ó. Tá vendo como que o corpo deles é alto? É um peixe que fica muito diferente quando for matriz. Ele no tamanho adulto você vai notar que ele é totalmente diferente de um quingio comum. Outro quingio que eu escolhi, e mais pela cor exótica que ele tem, é o oranda azul. Esse é um quingio que é um oranda, então a característica dos orandas é que eles tenham essa protuberância na cabeça, e quanto maior for isso, que a gente chama de wen, né? Quanto maior for, mais valioso é esse quingio. Então a gente vai procurar o quê? O rabo triplo, as nadadeiras íntegras e essa protuberância na cabeça. Ó, esse daqui dá pra ver bem. E essa protuberância, se descer pelo rosto do peixe, né, pela cara toda, até embaixo da boca, se fechar toda a cabeça do peixe, é super desejável. Aqui nesses orandas azuis, a gente consegue ver alguns com orandas já aparecendo, mas eles são muito jovens e a gente não consegue ver. Mas pela cor diferente, o oranda azul, talvez não seria a sua primeira escolha, pela essa cor mais prateada, mas num aquário com vários kingios de várias cores, ele vai se destacar, porque é uma cor muito diferente. Outro oranda que a gente vai colocar lá, porque o oranda é muito bonito, mas eles também estão bem nenéns, bem pequenininhos, é o oranda red cap. E essa marcação de cor é super difícil de conseguir, que é quando o peixe todo é branco e só o cap, só essa oranda, que é essa parte que vai ficar protuberante, é vermelha. Então o que a gente vai escolher aqui é que o corpo inteiro seja branco o máximo possível e só a oranda mesmo seja vermelha. A gente vai escolher o que tem uma oranda mais formada, embora aqui eles são muito jovens e ainda não dá pra ver. E aqui tá o resultado, a gente já aclimatou direitinho os kingios e colocou ele aqui no aquário que o Minoru montou para vocês no outro vídeo. Podem ver os ranchus, os comuns cálicos que eu falei, o oranda, o Ryukin, que foi um que eu tentei escolher mais branco para ficar diferente dos outros que tinham bastante vermelhos, os ranchus, ó, um ranchu vermelho e branco. E até tem um aqui que eu esqueci de mostrar lá na estufa, que é o pérola, né?
Muita gente acha que o pérola tem esse nome porque ele tem esse corpo em formato de bolinha, né, como se fosse uma pérola, mas na verdade o nome vem das escamas, que são em formato de bolinha e lembram pérolas. Foi assim que ele foi nomeado com esse nome, né, de pérola, não pelo formato, pelas escamas, que pode ver que é bem diferente dos outros. Esse também é um peixe que quando crescer vai ficar bem redondo e bem diferente dos demais. Então é isso, pessoal. Conforme a gente mexer, colocar peixe novo, ou a gente achar que tem alguma coisa legal, a gente mostra de novo o aquário aqui pra vocês. Se vocês gostarem, deixem um comentário. Se vocês acham que tá faltando algum tipo, uma espécie aqui de king, coloca aí, que a gente com certeza vai responder pra vocês e procurar pra colocar aqui. Continuem seguindo e até a próxima.